E a sacada de hoje que eu quero passar para você é para você iniciante nessa área de higiene ocupacional, na área de saúde e segurança do trabalho. Eu vou falar hoje sobre o cálculo de poeira. Só que antes de falar sobre o cálculo de poeira, é muito importante conceituar o que é poeira. Olá pessoal, eu sou o Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho. Poeira seria o quê? Um material particulado, originado de uma ruptura mecânica que é capaz de se manter suspenso no ar do ambiente de trabalho. Está suspenso, ou então de se manter suspenso no ar do ambiente de trabalho. Então essa é a definição de poeira, né? Material particulado, sólido, originado de uma ruptura de um material sólido. Primeira coisa que você precisa saber para o cálculo de poeira é que você vai precisar calcular inicialmente a vazão média. O que é a vazão média? É a vazão inicial mais a vazão final dividido por 2. Lembrando que para você aprender a ajustar a sua bomba de amostragem corretamente, você precisa estudar a NHO 07, que fala sobre o método bolha de sabão. Você pode utilizar também um calibrador eletrônico, mas caso você não disponha de um calibrador eletrônico, você vai precisar utilizar uma bureta, utilizar um método bolha de sabão, que na NHO número 07, que é desenvolvida pela Fundacentro, tem todos os detalhes de como fazer esse ajuste, né? Depois que você fez o cálculo da vazão inicial mais a vazão final dividido por 2, você vai obter a vazão média. Lembrando que a diferença entre a vazão inicial e a vazão final, ela não pode ser maior do que 5%. Caso isso aconteça, em respeito à metodologia, você deve descartar a amostra. Dando continuidade, só lembrando aqui um detalhe, a vazão média ela é dada em litros por minuto. Então a unidade que você utiliza para vazão média é litros por minuto. Depois que você calculou a vazão média, você tem que calcular o volume amostrado. O que é o volume amostrado? O volume amostrado ele é calculado através dessa fórmula aqui, que é a vazão média vezes o tempo da coleta em minutos dividido por 1000. Por que divide por 1000? Para você transformar em metros cúbicos. Olha só, muito importante esses dois parâmetros aqui. A vazão média é dada em litros por minuto e o volume amostrado ele é dado em metros cúbicos. Depois que você encontrou o volume amostrado, você precisa calcular a concentração, que nada mais é que a massa sobre o volume amostrado. Lembrando que a massa é dada em miligrama, geralmente o laboratório te dá em miligrama. Se ele não te dá em miligrama, te dá em outra unidade de medida, você deve corrigir para miligrama, né? Na verdade ajustar para miligrama. Então você vai pegar a massa dividido pelo volume amostrado. Como a massa é em miligrama e o volume amostrado é em metros cúbicos, você vai ter a unidade miligrama por metro cúbico. Feito isso, se não for sílica, você já pode comparar diretamente o resultado, por exemplo, com o livreto da CGH, ou então você já pode comparar o resultado com a norma regulamentadora NR15, no anexo de agentes químicos. Porém, se for poeira contendo sílica, aí você tem que calcular o limite de tolerância. Por quê? O limite de tolerância para poeira contendo sílica, quem calcula ele é você, não é um limite padronizado. Se for poeira contendo sílica na fração respirável, você vai utilizar essa fórmula aqui, que é 8 dividido pelo percentual de sílica mais 2. Isso estou falando para fração respirável. No caso, se for fração total, aí você vai utilizar a outra fórmula, que é 24 dividido pelo percentual de sílica mais 3. O pessoal sempre me pergunta, Thiago, qual dos dois limites eu tenho que considerar? Eu tenho que fazer fração respirável ou eu tenho que fazer fração total? Do ponto de vista
técnico, pensando como higienista ocupacional, a fração respirável é a mais indicada, ok? Porque são partículas menores, são partículas que são capazes de penetrar nos alvéolos, né? Porém, por uma questão legal, eu recomendo que você considere as duas frações, tanto a fração total quanto a fração respirável, no caso de poeira contendo sílica, para atendimento da legislação brasileira. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal Antecipar Digital no YouTube, que aparece aí logo no botão abaixo, é só você clicar no botão abaixo. Se você quer receber dicas como essa diariamente, todos os dias, se inscreva no meu grupo no Telegram, que aparece na descrição aqui, logo abaixo aqui desse vídeo.